Eu quero falar para vocês, algumas crianças já sabem, mas o tema dessa nossa ministração é Domus Dei. Esse é o tema da nossa ministração. E a palavra de Deus diz, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 22, assim: Assim vocês também... apóstola, estou com gripe. Assim vocês também... Estou só rouca, gente. Falei pouco esses dias, né? Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Amém? Efésios, então, capítulo 2, versículo 22. É o texto base para isso que nós vamos falar aqui. Amém? Pode voltar lá isso. Amém. Calma aí que vai dar certo. Amém. Então, Efésios capítulo 2, versículo 22. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Bom, as crianças memorizaram isso daí, né, Samuel? Com um pezinho nas costas, né? O Samuel, o outro Samuel, o Isaac também, que estava cantando aqui, eles memorizaram. Agora, o pastor Dani, ele tem o hábito de falar assim, né? Se você quiser fazer com que alguém faça algo, tira um pouquinho põe para mim a configuração do nosso ministro Jean. Pode pôr que essa daí não vai dar problema. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 22. Se as crianças memorizaram, eu vou falar para vocês. Eu duvido que vocês conseguem. Estou lançando um desafio. Eu duvido. Então vamos lá, vamos deixar eles sentadinhos, né, Samuel? Deixar eles sentadinhos primeiro, né? Então vamos lá. Vamos falar todo mundo junto? A gente sempre começa pela referência. Efésios, capítulo e versículo. E aí depois que a gente termina aí o capítulo e o versículo, porque a sua casa tem um endereço, certo? Quando você vai pedir lá um lanche, quando você vai pedir uma pizza, quando você vai pedir alguma coisa no final do culto, que a gente geralmente sai com fome, você preenche lá o quê? O endereço, certo? Então, assim como a sua casa tem um endereço, a Bíblia ela também tem um endereço. Então, quando a gente fala, né, de algum versículo, nós falamos também que ele tem um endereço. Então, ele tem um capítulo e ele tem um versículo. Então, a gente começa pela referência e a gente termina com ela para a gente não se perder, certo? Então, vamos lá, bem devagarzinho, tá bom? Efésios, capítulo... Ih, gente, só eu? Isso. Versículo 22. Próximo. Peraí, pessoal da comunicação, não tira da minha apresentação. Pode ir para o próximo. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Efésios capítulo 2, versículo 22. Muito bem. Agora a gente vai falar de novo. A gente vai começar pela referência. E a gente vai fazer só essa primeira parte aqui. Deixa eu só ver se tem algum ligado aqui. Não. Vamos lá, então? Começando pela referência. Efésios, capítulo 2, versículo 22. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros. Vamos parar aqui. Aqui ele está falando que assim, vocês também, sozinho? Não, unidos, né? Junto com quem? Unidos com quem? Com Cristo. Junto com os outros. Então, eu sempre imagino assim. Primeiro, você constrói uma casa com um tijolo? Não. Constrói, presbítero, com um tijolinho lá você faz uma mansão. Não, né?
Você precisa de 2 tijolos? Você precisa de quantos? De muitos. Em nome de Jesus, se for uma mansão, de milhares de tijolos, certo? E aí, como que você prende um tijolo no outro? Hã? Massa, cimento, certo? Você precisa fazer ali uma massa, você precisa do cimento ali para colocar. Então a gente vai imaginar que cada um de nós aqui, por isso, eu sou casa de Deus. Mas por que você precisa vir para a igreja? Porque um tijolo não faz casa sozinho. Amém? Então nós precisamos estar no corpo de Cristo. Nós precisamos estar inseridos no corpo de Cristo. Então, nós precisamos de vários tijolos. Cada um aqui é um tijolinho. E nós estamos unidos através de uma massa, de um cimento chamado Jesus. Certo? Então, assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros. Vamos tentar falar mais uma vez? Então vai. Efésios capítulo 2, versículo 22. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros. Certo? Será que a gente consegue sem ler? Quem acha que sim, levanta a mão. As crianças não valem, né? Vale sim. Quem acha que não? Eu acho que está mais para sim do que para não. Vamos tentar mais uma vez então, tá? Depois a gente vai passar, vai ficar em pé. Efésios, capítulo 2, versículo 22. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros. A referência, acho que eles conseguem falar sozinho. Vamos lá. Efésios, capítulo 2, versículo 22. Aí, tá dando certo. Vamos tentar agora sem aqui? Vai lá, só essa primeira parte, vai lá. Efésios, capítulo 2, versículo 22. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros. Puxa, quem falou que não? Vocês duvidaram de vocês mesmos. Muito bem, certo. Então a gente já sabe que a gente está unido em Cristo, sendo construído junto com os outros. E aí a gente vai então para a segunda parte. Nós estamos sendo construídos com propósito, né? Ninguém junta um tijolo no outro sem propósito nenhum. A pessoa ela tem uma planta, né? Ela tem um roteiro, ela sabe o que ela quer finalizar. É uma casa, o que mais que pode ser construído? Quem falou? Um parque, o que mais? Um muro, uma praça, uma escola, né? Mas o que a palavra de Deus fala que nós estamos sendo construídos? Nós estamos sendo construídos juntos para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Vamos falar essa parte junto? Para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Isso significa que Deus, eu sou uma casa. E que Deus, ele habita em mim como? Isso, por meio do seu Espírito. Como, crianças, como que Deus, ele vive em nós? Por meio? Muito bem, por meio do seu Espírito. Vamos falar de novo essa segunda parte? Para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. E isso está lá em Efésios capítulo 2, versículo 22. Isso. Gente, vocês estão no culto Céu na Terra, tá bom? Estou lembrando isso para vocês pelo seguinte. O culto que acontece aqui hoje é o culto que acontece lá em cima. Não é não? Então, a gente vai fazer assim. Todo mundo vai falar junto Efésios capítulo 2, versículo 22.
Aí os meninos vão falar a primeira parte. As meninas vão falar a segunda parte. E aí todo mundo finaliza de novo a referência. Certo? Então, primeiro todo mundo, os meninos, as meninas e depois todo mundo. Amém? Então vamos lá, todo mundo de pé. E quando os meninos forem falar, os meninos ficam de pé. E quando as meninas forem falar, os meninos sentam. Deixa só as meninas, tá bom? Vamos lá, gente. É culto céu na terra. Não basta vir, tem que participar. Pessoal, acende essa luz aqui do fundo aqui para mim, fazendo um favor. Vamos lá, para ninguém tropeçar um no outro. Vamos lá? Estica seu braço. Isso. Aleluia. Culto céu na terra. Glória a Deus. Alongou aí? Vamos lá, então. Respira fundo. Isso. Todo mundo escovou o dente? Amém. Então vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 22. Só os meninos. Muito bem. Será que agora a gente consegue sem? Ah, consegue, vai. Os meninos, tá bom? Referência a todo mundo junto, vai lá. Efésios, capítulo 2. Versículo 22. Gente, está aparecendo imagem e ação. E estão sendo... Perfeito. Vai lá, as meninas. Para quê? Para... Por meio... Efésios, capítulo 2, versículo 22. Amém. Glória a Deus. Amém. Os homens estão bons aí de imagem e ação, né? Bom, então você vai sair daqui com esse versículo. Nós estamos sendo construídos junto com os outros para nos tornarmos uma casa onde Deus habita. Bom, eu comecei aqui falando para vocês, né, que o tema da nossa ministração de hoje é Domus Dei. Então, o que significa Domus Dei? Domus é uma palavra em latim que significa casa. E Dei, também do latim, significa Deus. Então, Domus Dei, o que é mesmo? Casa de Deus. Fala assim, Domus Dei. Casa de Deus. Isso. Então, Domus Dei é a casa de Deus. Isso significa que nós não visitamos Deus. Isso significa que Ele decidiu morar em nós por meio do Espírito Santo, por meio do seu Espírito. Isso significa, então, que não é um lugar, hoje eu vou na igreja, hoje eu vou na casa de Deus. Não, na verdade, você é a casa de Deus aonde você estiver. Então, no seu trabalho, você é o quê? Casa de Deus. E aí, não é qualquer pessoa que mora dentro de você. As crianças sabem, quem mora dentro de vocês? Deus. É uma presença ilustre. E Ele não é uma visita que você arruma a casa de vez em quando, né? Igual quando vai visita em casa. Aí, às vezes, a mamãe, né, o papai, ou a vovó, chega e fala assim, corre arrumar a casa, arruma, né, o seu quarto, não deixa nada, porque vem visita hoje, né? Ou vai ter um pastor que vai vir aqui, e a gente tem aquela impressão que a visita vai chegar em casa, vai olhar em cima do ar-condicionado e vai falar, nossa, a pessoa não limpa em cima do ar-condicionado, né? Ou a visita vai chegar, vai lá olhar embaixo da cama e falar, gente, essa pessoa não arrasta a cama, né? Então, Deus, Ele não é um visitante na nossa vida, Ele é um morador. Isso significa
que a nossa casa, ela tem que estar sempre arrumada. E aí, teve uma criança que, nessa aula, eles já tiveram essa aula. Ele falou assim, é o Davi. Cadê o Davi? O Davi tá aí? Davi. O Davi falou assim na aula, olha, se a gente, então, é casa de Deus, as nossas atitudes têm que ser igual a de quem tem Deus dentro do coração. Não adianta eu falar que eu sou casa de Deus e eu faço coisa feia, né? E é exatamente isso. Se a presença de Deus, ela mora em mim, eu preciso agir como alguém que tem uma presença constante na vida. Então, isso significa que todos os cômodos da minha casa precisam estar o quê? Arrumados. E aí eu quero falar para vocês de uma história. Quem aqui já ouviu falar do rei Josias? Isso. Amém. As crianças. Então, vamos lá, crianças, me ajuda aí. Josias, ele começou a reinar com quantos anos? Muito bem, 8 anos. Hoje elas estão fazendo o culto céu na terra junto comigo. Josias, ele começou a reinar com 8 anos. E o pai de Josias foi um homem bom? Não foi nada bom. Josias, olha só. O pai de Josias não foi um bom rei aos olhos de Deus. E por conta disso até, ele acabou morrendo cedo. E aí, então, Josias, ele precisou assumir o trono com apenas 8 anos de idade. E Josias, ele tinha um coração, a partir dos 8 anos, Josias, ele começou a buscar a Deus, a buscar a Deus, a buscar a Deus. E quando ele tinha 16 anos, então, essa busca constante por Deus, ele chamou algumas pessoas, 8 anos depois, e ele falou assim, olha, eu sei que está sendo recebido um valor para construir o templo. Eu quero que você pegue, recolha todo esse dinheiro e nós vamos começar essa reconstrução do templo. Nós vamos dar andamento nela. Então, convoca todas as pessoas, os sacerdotes, e nós vamos começar a limpar o templo. Tudo bem. Ele falou isso para Safã. E aí ele foi. Quando chegou lá, eles estavam arrumando aqui, arrumando lá. O templo até então era o que? A casa de Deus. Mas o pai de Josias, ele foi um homem, né? Tão ruim, que dentro da casa de Deus tinha incenso para outros deuses. Tinham outras estátuas. Ou seja, a casa que era de Deus estava totalmente suja. E não só suja fisicamente, estava suja também espiritualmente. As pessoas não estavam respeitando a casa de Deus. E às vezes isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente precisa fazer uma faxina, porque tem coisas dentro do nosso coração que é pecado e que a presença de Deus não consegue morar naquele lugar. Bom, aí faz aquela faxina, né? Igual às vezes a gente faz em casa, aquela faxina de final de ano, que a gente tira tudo, dá a roupa embora, né? A gente faz tudo aquilo. E aí, um sacerdote, então, chamou esse auxiliar do rei e falou assim, olha, nós achamos a palavra de Deus, ela estava perdida aqui no templo. Fala assim, perdida. Onde que a palavra de Deus estava perdida? E onde era o templo? Então a palavra de Deus, ela estava esquecida. Ninguém sabia. Estava dentro da casa de Deus e estava perdida. E aí então, esse sacerdote começou a ler para o auxiliar do rei o que estava escrito naqueles pergaminhos. Rapidamente, aquele auxiliar do rei, ele foi então até Josias. E ele começou a ler para Josias tudo o que estava escrito, tudo o que estava falando ali. E aí Josias, a palavra de Deus fala que Josias, ele rasgou então as suas vestes. Ele se humilhou na presença de Deus. E ele falou assim, olha, vai lá, procura esse sacerdote e vê com ele o que é que a gente precisa fazer para que esse mal que está falando na palavra de Deus, porque lá falava que ia vir uma destruição sobre Israel. Para que isso não aconteça com o nosso povo, para que isso não aconteça aqui em Israel. Vai lá o auxiliar do rei. Pergunta para o sacerdote fala com Deus. E Deus manda dizer assim para Josias, fala para Josias que por conta do coração humilde dele, por conta disso, eu não vou destruir. Enquanto ele viver, nada vai acontecer com Israel.
Bom, e aí então, vendo essa palavra, Josias, ele se levantou e ele mandou destruir todos os altares que tinham. Todos. Gente, tinha coisa. As crianças sabem que, inclusive, tinha alguns falsos profetas, alguns pagãos, que quando morriam, as pessoas levantavam um altar para eles. Josias mandou acabar com tudo, tirou tudo da casa de Deus, tudo do templo de Deus que não era pertencente a Deus, os incensos que não eram para ele. Josias purificou todo o ambiente, todo o ambiente. Josias, ele se levantou e ele mudou todo o cenário. E aí, Josias, depois que fez toda essa limpeza no templo, Josias, ele ficou de pé. A palavra de Deus fala que ele ficou de pé ao lado da coluna do templo. Ele leu aquela mensagem para as pessoas. Ele leu aquilo para as pessoas. E neste momento, Josias, ele fez uma aliança com Deus. Ele renovou uma aliança com Deus, de que eles seriam fiéis a Deus, de que eles permaneceriam constantemente na palavra de Deus. Josias, ele foi um rei segundo também o coração de Deus. Josias, por conta de Josias, todo o povo de Israel, então, permaneceu. E o destino de todas aquelas pessoas mudaram. Às vezes, o nosso coração está como aquele templo, sujo. Mas nós precisamos fazer uma faxina dentro de nós, né? Quem será que mora hoje no nosso coração? E se você está aqui nesse culto Céu na Terra, Deus, ele está te convidando para fazer morada em você de novo. Se de repente tem coisas no seu coração, pecados que afastaram a presença de Deus dentro de você. Porque às vezes a gente está na igreja, mas isso não significa que o nosso coração está limpo, muito menos que nós estamos salvos. Para nós alcançarmos a salvação, nós precisamos ser a morada de Deus aqui na terra. O Senhor, ele realmente precisa morar dentro de nós. As nossas atitudes, elas realmente precisam ser diferentes. Nós precisamos, então, entender que nós somos uma geração que é Domus Dei. Nós somos uma geração que é o que, então? Casa de Deus. Então, o que é, então, eu ser uma geração de? Não sei se vocês viram isso, mas as crianças, elas saíram daqui, depois da conexão, falando, né? Eu falei, vocês são a geração alfa? Vocês são a geração beta? E o que vocês me falaram? Que geração que vocês são? A geração Domus. Isso. Então, o que significa ser a geração D? Significa ser uma geração que é casa de Deus. Significa que nós carregamos a presença onde nós estivermos. Significa que nós somos uma geração que ama a palavra de Deus. Nós não aceitamos viver como o mundo. Nós somos uma geração que se posiciona mesmo sendo criança. Josias, ele se posicionou a partir de 8 anos. Eu falei assim, olha, não importa se você tem 2, se você tem 4, se você tem 6. Não importa se você tem 30, se você tem 40, se você tem 50. Não importa se você tem 60, 70, 80. Eu não sei a sua idade, não importa. Mas o Senhor te chama a se posicionar e a ser uma geração D, a ser uma geração Domus Dei, a ser uma geração que é casa de Deus. Amém? Então, se levante como essa geração e se posiciona. O que significa eu ser essa geração D? Significa que nós vivemos a palavra, significa que nós carregamos a presença de Deus. Assim como Josias, aonde nós estivermos, nós purificamos o ambiente e nós manifestamos o céu aqui na terra. Amém? Nós somos o céu aqui na terra. Por isso que esses cultos são um culto céu na terra, porque nós entendemos que nós manifestamos o céu na terra. Por quê? Quem que mora em mim? Deus, por meio do seu Espírito. Amém? Nós somos casa de Deus. Eu não sou visitação do Senhor, não sou um lugar de visitação. Ser uma geração D significa que nós somos a casa de Deus em movimento. Ou seja, eu não sou a casa de Deus só quando eu estou aqui na igreja. Se eu estou na escola, sou casa de Deus. Se eu estou no meu trabalho. E se eu estou na academia, casa de Deus, né? E se eu estou na natação? Casa de Deus. Se eu estou no futebol?
Aonde eu estiver, eu sou a casa de Deus. Eu sou a casa de Deus em movimento. E Josias, então, ele é exatamente o retrato da geração do Domus Dei. Porque ele redescobriu a palavra. No mundo, né? Onde tudo estava perdido. Quase não parece com o nosso tempo de hoje. Tudo está perdido. A palavra de Deus parece que está esquecida. Deus chama uma geração que traz a palavra de volta, que redescobre a palavra. Josias, ele se humilhou diante de Deus. Ser da geração do Domus Dei é ser uma geração que não se importa de se humilhar aos pés do Senhor Jesus. Ele purificou o templo. Nós somos chamados para purificar a casa de Deus, que é a nossa habitação. E nós somos chamados para fazer outras pessoas a purificarem a sua casa e a ser casa de Deus também. Josias, ele renovou a aliança. E nós, ser casa de Deus, também significa que nós renovamos a aliança. Numa geração, né, tão perdida. Ai, as pessoas estão aí brigando. Ai, a geração alfa é isso, geração beta, geração Z. E geração não sei das quantas. Eu não sei nada disso, porque a minha geração é a D. É a geração do Domus Dei, é a geração que é casa de Deus. Essa é então a nossa essência. Uma geração que restaura a palavra, purifica o ambiente e vive em aliança com Deus. Amém? Essa é a geração do Domus Dei. E eu quero representar isso. Nós falamos que haveria então aqui um grande segredo que ia ser revelado hoje. E eu quero que você participe disso. Na verdade, mais do que a revelação de um segredo, mais do que a revelação de algo, isso é um convite para você participar disso. Isso é um convite para você. Amém? Enquanto o pessoal vai se preparando ali, eu quero que você saiba que você é casa de Deus. Declare isso. Eu sou Domus Dei, casa de Deus. Eu sou a geração de. Amém? O Senhor Jesus, Ele te chama exatamente para isso. Para você Essa é a geração de Domus que é a Dei. casa de Deus. Toda grande Uma história geração começa que carrega a presença de Deus. Uma geração que vem para mudar destinos. A palavra de Deus diz, né, que enquanto Josias ele estava vivo, enquanto Josias viveu, o povo permaneceu. Isso significa que se cada um aqui de nós formos a casa de Deus, enquanto nós aqui fomos levantados enquanto Josias, o que vai acontecer com as pessoas? Elas vão permanecer fiéis. Amém? Imagina se uma geração formar outra geração de. O povo vai permanecer fiel até a volta de Cristo. O povo vai permanecer fiel até o retorno de Jesus. Amém? Quero pedir para que a diaconisa Meire vai apagar essas luzes aqui. Eu quero que você receba isso como um convite. Essa é a geração de Domus Dei. Toda grande história começa pequena, com passos simples, mãos pequenas e corações dispostos. Foi assim que começamos, não com estruturas grandiosas, mas com um propósito claro. Formar crianças firmadas na palavra de Deus. O Atitude Kids nasceu como um pequeno começo, uma semente plantada com fé, oração e visão. E como toda semente saudável, ela cresceu. Cresceu em entendimento, cresceu em responsabilidade, cresceu em identidade. Deus começou então a nos mostrar algo maior. Não somos apenas um ministério infantil. Somos uma geração que entende que é casa de Deus. Por isso, hoje, damos um novo passo. Atitude Kids agora se torna Geração Domus Dei. Domus Dei significa casa de Deus. Uma geração que não apenas frequenta a casa, mas é a casa. Aqui, Formamos uma geração que habita na presença. guarda a palavra no coração
e entende que carrega a presença de Deus por onde passa. Porque pequenos começos importam. Porque Deus habita em pessoas e porque essa geração não é apenas o futuro. Ela é o agora. Geração Domus Dei. Uma geração que é casa de Deus. Somos a casa de Deus. Domus Dei, a casa de Deus. Somos casa de Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Fica de pé no seu lugar. Por isso que eu falo para você, os pequenos começos eles são importantes e o Atitude Kids, agora ele deixa então de existir na sua identidade, mas na sua essência ele continua. E agora o nosso Ministério Infantil da Igreja Atitude Real é a geração Domus Dei, uma geração que é casa de Deus. Amém? E nesse momento, enquanto nós vamos entoar aqui um louvor, eu quero que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. E eu quero que você faça uma análise de como está a sua casa, como está a sua morada. Como eu falei para você, esse é um convite. É um convite para que você seja uma geração que é Domus Dei, uma geração que é casa de Deus. Então, se você chegou aqui e depois dessa palavra você falou, olha, eu preciso ressignificar a minha rota, eu preciso ressignificar o meu caminho. A geração Domus Dei, ela vai além do ministério infantil. A geração Domus Dei somos eu e você. E o Senhor Jesus, Ele nos chama, Ele te convida para ser casa dEle. E se você sente no seu coração, esse é um convite do Senhor Jesus. Todos estão com a cabeça baixa, os olhos fechados. E se tem alguém aqui que não aceitou Jesus e essa palavra falou com você e você fala, olha, a partir de hoje eu quero ser casa de Deus, eu quero ser morada de Deus. Levante a mão aí no seu lugar onde você estiver. Amém. E se tem alguém que está na caminhada, mas fala, olha, assim como o povo de Israel em algum momento parece que eu me perdi, eu perdi a presença de Deus na minha vida. Eu quero retomar isso, eu quero ser novamente casa de Deus. Ainda com seus olhos fechados, levante a sua mão. Ninguém está olhando para você, ninguém está vendo você. Esse é um convite, Deus está te chamando para ser a casa de Deus. Aleluia, aleluia. Você que está no seu lugar, levante a sua mão. Somente os pastores estão circulando pela igreja. Se você tem essa necessidade no seu coração, fala, olha, eu quero ser casa de Deus. Eu quero ser a habitação do Senhor Jesus. Eu quero ser morada. O Senhor Jesus, Ele está te chamando para algo mais. O Senhor Jesus está te chamando para algo novo. Aleluia. Isso. Levante bem alto a sua mão. Amém. Aleluia. Isso mesmo. Obrigada, Senhor Jesus. Porque todas as vidas importam, Senhor. Mas chegou um tempo que o Senhor nos chama para algo novo, para algo mais, para sermos morada do Senhor Jesus. Senhor, eu quero declarar que toda a prisão do pecado, Pai, em nome de Jesus,
toda prisão de mente, toda prisão de vício, Senhor, em nome de Jesus, vai caindo por terra agora, Senhor. E o Senhor está levantando neste lugar uma geração, que é a geração do Domus Dei, é a geração que é a casa de Deus, que é a tua habitação, uma geração bem posicionada, Pai, em nome de Jesus. Não vá embora daqui sem ser a casa de Deus, sem ser um templo novo do Senhor Jesus, sem ser um templo reconstruído do Senhor Jesus. Eu vou fazer mais uma chamada. Se há alguém que precisa retomar, ser a casa de Deus novamente, levanta a sua mão aonde você estiver. Aleluia, aleluia. Fique com a sua mão erguida até os pastores irem até você, ou até as pastoras irem até você. O Senhor Jesus está fazendo tempo novo, tempo novo, tempo novo. Aleluia. Tempo novo nessa geração, Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Será maior do que a da primeira. É a glória de uma casa restaurada. É a glória de uma casa que renova a aliança com Deus. Obrigada, Jesus. Porque existe um povo que entendeu que é tua casa. Existe um povo que entendeu que é tua morada, Pai. Em nome de Jesus nós fomos libertos, Pai. E o inferno perdeu várias, Jesus, várias vidas aqui hoje. Obrigada por isso, Senhor. Te convidamos.